E é isso, pessoal. Chegou o grande dia, o grande jogo aí. Mais um jogo das semifinais do Campeonato Paulista. E hoje é Palmeiras. Palmeiras e São Paulo, Choque Rei. Aqui na Arena Crefisa, às 20h30. O Verdão vai jogar e tentar passar pelo São Paulo, né? Claro, a gente faz a brincadeira aqui. Depois da eliminação do Corinthians ontem, é claro, o torcedor é assim, a gente faz a zoeira, fica feliz. Eu quero mandar um abraço aqui de solidariedade aí para os nossos amigos corintianos. Não fiquem tristes, isso acontece. E vocês já estão acostumados, né, a eliminações e tal. Mas enfim, brincadeiras à parte, galera. Hoje é o Palmeiras que entra em campo, Palmeiras e São Paulo. Novo Horizontino passou ontem pelo Corinthians. O Corinthians começou o jogo, eu acompanhei esse jogo aí, começou muito bem, né, a partida. Teve a posse de bola, dominou o jogo, mas a efetividade não colocou em prática, né? E nenhum ataque. A bola que foi para o Novo Horizontino chegou na área com um cruzamento que ali é uma falha do lateral deixar o cara cruzar daquele jeito, né? Que a jogada do Novo Horizontino é essa e foi feito, e o gol do Novo Horizontino aí acabou eliminando o Corinthians, não tinha mais tempo ali para poder correr atrás do empate, né? Enfim, e hoje é o Palmeiras enfrentando o São Paulo às 20h30, 20h30 na Arena Crefisa, esse segundo jogo aí das semifinais. Novo Horizontino já está esperando o seu o adversário que sairá desse jogo para, acho que na quarta-feira já é o primeiro jogo aí da final. E vamos falar agora sobre as notícias do Palmeiras. Palmeiras aí tem a questão de contratações, né? Vou falar agora sobre o Danilo, ex-Palmeiras, que está no Botafogo. E a notícia é o seguinte: mesmo com a negativa do John Textor, o Palmeiras segue insistindo na contratação do volante. O trunfo é a janela doméstica. Como ele jogou o Carioca, o Verdão tem até dia 4 do 3, do dia 4 do 3 a 27 do 3 para selar o acordo. É aquilo, né? O Palmeiras está insistindo na contratação do Danilo, um volante. Esse é o volante camisa 5 do Palmeiras, né? O cara que desde quando ele próprio saiu do Palmeiras, o Palmeiras não teve mais esse camisa 5, esse cara que joga ali na frente dos zagueiros, né? Que faz as coberturas dos laterais, aquele volante mesmo polivalente, né? O Marlon Freitas está nessa posição hoje, ele joga ali, mas ele não tem aquela pegada de marcação. Ele distribui bem a bola, pega a bola ali do zagueiro, sai jogando. O Andrés Pereira dá o suporte para ele, mas ele não é esse jogador. O Palmeiras precisa desse jogador que marca, que vai na frente, marca atrás e marca todo o setor ali, né? Meio que um cara polivalente, né? Mesmo que faz todas essas funções aí. Hoje o Palmeiras não tem esse jogador. Quando o Danilo saiu, o Palmeiras se virou bem com o Zé Rafael, mas trouxe o Aníbal Moreno, que não se adaptou. O Aníbal Moreno era esse jogador, tinha muita pegada, mas não se adaptou ao futebol brasileiro, ao Palmeiras, e preferiu voltar lá para a Argentina, tá no River Plate. Certo? A diretoria alviverde acredita que 18 milhões de euros tiram o jogador do Botafogo, né? Eu acho esse valor um pouco acima, né? Mas, por que eu acho acima? Porque o Danilo saiu do Palmeiras. Eu sou meio avesso a desse tipo de negociação. O jogador sai. Quando o jogador, por exemplo, a não ser que seja um Estevão, um Hendrick, né? Agora, jogadores que, por exemplo, o Danilo saiu agora, né? Saiu tem um tempo atrás aí. Contratar de volta, depois que ele teve aquela lesão, eu não contrataria. Mas ele tá me provando ao contrário que tá jogando bem no Botafogo. É um pouco acima do valor aí do mercado pro Danilo, mas já que o Palmeiras está tentando, é um cria da academia, um jogador que já é ambientado ao Palmeiras, então vale a pena correr esse risco aí. Por 18 milhões de euros. Caso realmente chegue propostas, agora é sobre o Flaco Lopes, né? Caso realmente cheguem propostas na casa de 40 milhões de euros pelo Flaco Lopes, na próxima janela,
ele seja vendido, né? Caso ele seja vendido. O Palmeiras entende que precisará de uma reposição imediata e pronta, né? Uma reposição em caso ele chegue a essa proposta. O Palmeiras deve negociar o jogador na casa de 40, 45 milhões de euros. E o Palmeiras vai precisar fazer essa reposição aí pelo Flaco Lopes. Em liberar o Flaco Lopes e o Vitor Roque, se for para escolher um, eu prefiro que o Flaco seja negociado nesse momento, apesar dele estar fazendo muitos gols. Mas o Flaco Lopes, eu acho que o Vitor Roque seria bem melhor que ele ficar do que o Flaco. Se for para fazer essa venda, já tem um bom tempo no Palmeiras. Eu acho que também pode ser o momento dele sair do Palmeiras. Ele tem alguns lampejos ali, o Flaco Lopes, ele tem alguns vícios que ele não perde. Ele prende muito a bola, tem momentos que ele é muito egoísta, e isso eu já vi que é dele. O Palmeiras, o Abel não consegue mudar de tirar isso da cabeça dele. Porque eu acompanho ele, alguns jogos eu tive o privilégio de ir aqui em Barueri, que fica próximo da minha casa, e vendo ali no campo, o pessoal fica muito bravo com ele, os jogadores. Ele prende demais em momentos que não é necessário. Ele prende muita bola. Ele faz os gols e tal, mas ele prende muita bola. E isso é coisa de jogador que não dá para tirar da cabeça dele. E quando ele faz alguns momentos, ele toca a bola, ele toma a melhor decisão, o Palmeiras ganha muito com a presença dele em campo. Agora, quando ele prende muita bola, ele perde a bola, vocês sabem do que eu estou falando, e em alguns jogos aí ele está fazendo isso. Lá atrás ele fez isso e não consegue mudar, né? E é um jogador que já está numa casa de idade aí que não mudou até agora, ele não vai mudar. A gente espera que sim, né? Mas entre ele e o Vitor Roque, eu prefiro continuar com o Vitor Roque. Certo? E caso isso aconteça, quem que vai vir? O nome da prioridade do Palmeiras, Gabriel Jesus, que não terá o seu contrato renovado, né? E o Palmeiras já sonha com essa possibilidade de repatriar o jogador no meio do ano, ou até mesmo no começo do ano que vem, né? Zenit sinalizou positivamente para a proposta do Palmeiras pelo zagueiro Nino. Detalhes da negociação, mais uma chance, né? Mas eu acho que agora eles não querem liberar, que conta com o jogador também para até o meio do ano, né? E a janela fecha agora terça-feira, dia 3, daqui a 2 dias. Vamos lá para os detalhes da negociação com o Nino. A proposta gira em torno de 14 milhões de euros, já com metas inclusas, certo? O Verdão pressiona para assinar um tipo de pré-contrato e que garanta, né, a chegada do jogador no meio do ano, né? Claro, não adianta fazer a proposta, o clube aceitar e não amarrar. Tem que já fazer agora e deixar para o meio do ano, se for o caso, né, de não conseguir, porque o Palmeiras está tentando ainda até terça-feira, né? Mas é muito difícil, vamos ser realistas aqui. A ideia é que o Palmeiras finalize a contratação após o final do campeonato russo, né? Que acaba no dia 17 de março. Então o Palmeiras tem essa questão aí do Nino, né? Que já foi... Tá sendo tentado aí até na terça-feira, aí dia 3, quando fecha a janela, o Palmeiras está tentando, mas já aceita aí a possibilidade para o meio do ano, né? Termina em maio o campeonato russo lá, e o Palmeiras já quer amarrar aí um tipo de um pré-acordo, um pré-contrato, e com o jogador e com os russos aí, o Zenit até aceita liberar para o Palmeiras, mas só no meio do ano mesmo, né? E vamos aceitar essa situação, né? Não dá mais para fazer nada, então vamos aceitar aí e que o Palmeiras tem essa prioridade aí para poder fechar com o zagueiro. Dá para ir levando até o meio do ano, porque o Palmeiras também, o Murilo voltou a jogar bem, né? A gente sabe aí que o Murilo não estava no melhor momento, mas agora está muito bem. E vamos aguardar o jogo de hoje, vamos torcer aí para o nosso Verdão conseguir aí passar para as finais. Vamos vencer o São Paulo hoje, certo? Fico por aqui e avante palestra! É nóis!